Boa noite, pessoal. Mais um vídeo direto ao ponto. Estava reunindo informações durante algum tempo e gostaria de falar sobre um tema que está se repetindo várias vezes aí, que dá para perceber que quanto mais evoluindo a gente está, mais a gente cria lixo moral. O que acontece? Hoje em dia, como não só hoje em dia, em várias épocas de toda a história da humanidade, existem diversas pessoas que tentam enganar umas às outras. Isso é normal. Então, em algum momento, em alguma idade mais medieval, a gente tinha a opção de escolher prejudicar alguém, mas isso era muito mais passível de sobrevivência. Então, não tinha tanto viés de prejudicar por prejudicar. Hoje as pessoas capitalizaram esses tipos de recurso, então fica mais fácil de você enganar as pessoas de uma maneira que elas entendam que isso é uma coisa normal ou que é uma coisa que está ajudando elas. Muito que está correndo, por exemplo, no LinkedIn hoje em dia e principalmente nisso, que é uma das redes sociais que eu mais uso hoje em dia, e muito do que está ocorrendo em empresinhas que criam cursos profissionalizantes e o mercado de trabalho em si estão se organizando para enganar as pessoas no geral. Então, quando a gente tem um sistema capitalista em que a tendência é que os recursos naturais sejam limitados, um mundo onde a indústria vende algo ilimitado, isso não vai bater em algum momento. Então, o que ocorre? Você sente a necessidade de se recriar mesmo, não precisando se recriar. Isso que a indústria capitalista cria, né, é um sistema de obsolescência programada. Então, é o seguinte, o que ocorre? Existem profissionais que começam a surgir nesse meio tempo. Coaches, psicólogos, psicanalistas, terapeutas. Não vou julgar o que é certo e o que é errado. A questão é, tem muito pilantra no meio disso. E a questão é o seguinte, não é porque uma coisa funciona, não é porque uma coisa lhe dá dinheiro que ela é correta. Sistema piramidal, por exemplo, pode dar dinheiro, e não quer dizer que isso vai ser uma coisa correta. Você vai estar se apoiando em cima de outras pessoas, e você vai estar sendo apoiado, ao menos que você seja o dono dessa organização, que vai estar lucrando em cima de milhões de pessoas. Então, a humanidade se organiza para tendenciar a gente a acreditar que tudo é bonitinho, tudo é enfeitadinho, mas no fim, existem poucos que estão querendo realmente lhe dar conselhos que sejam válidos, lhe apresentar propostas que sejam fidedignas. Na maioria das vezes só estão ali para apresentar algo para te ludibriar e em algum momento te tomar dinheiro, te tomar tempo, te tomar alguma informação que lhe seja útil para algum processo que ele queira executar em algum momento. Então, coloquei alguns itens em pauta aqui que eu gostaria de levantar. O vídeo talvez fique um pouco longo, mas eu acho que eu consigo abordar de uma maneira mais detalhada esses itens do que falar de maneira generalizada, assim, que vai vindo na cabeça. Coloquei aqui. Então, o que ocorre, por exemplo, hoje? Essa necessidade de inovar. O que é essa necessidade de inovar? Principalmente, o exemplo que eu vou usar é no meu mercado, tecnologia, ocorre um rol de empresas que se organizam e que se beneficiam entre si por uma falsa inovação. Ponto. O que é inovar? Inovar é você pegar algo e adaptar. Inovar é você criar. Inovar é o quê? Então, inovar é uma palavra que dá pano para manga. Então, o que essas empresas fazem? Pegam isso daí e usam conforme lhes é conveniente. Você pegar um sistema de 50 anos atrás e aplicar ele na tua empresa, não é inovação, é aplicação. E o que mais ocorre hoje em dia é a empresa pegando metodologia de 10 anos atrás e aplicando e falando que isso é inovação. Que inovação você está fazendo? Que inovação tecnológica você está fazendo? Que inovação operacional de gestão você está fazendo? Na maioria das vezes, nada. É só uma falsa criação para induzir as pessoas a acharem que
existe uma inovação ali, e isso vai ser vinculado a valor de marca e a valor de mercado. São itens que eu pretendo falar mais tardar. Então, o valor de marca é o quanto a marca da tua empresa vale. Então, o que ocorre? Não importa o que você produza. Você pode estar produzindo sardinha. Se você tem um valor de marca grande, provavelmente você vai ter um valor de mercado grande. O que é o valor de mercado? O quanto a tua empresa é recepcionada pela economia. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui em Curitiba, um dos bons exemplos seria o 99 Pop. Foi uma empresa que se instaurou e tinha que ganhar mercado. Como que eles fizeram? Tinha o Uber já instaurado há muito tempo aqui que estava conseguindo tomar todos os taxistas, recolocar eles, e boa parte das pessoas desempregadas estavam conseguindo trabalhar nisso. Qual que era a estratégia de negócio 99? Enfiar dinheiro e torrar dinheiro para que ele conseguisse tomar esse espaço do Uber. Então, o que eles fizeram? Eles torraram dinheiro mesmo. Eles fizeram, por muitas vezes, corridas gratuitas, 2 corridas por R$ 15, fizeram promoções exacerbadas, promoções que você, olhando, você fala, nossa, mas eles estão dando essa promoção. E você não criticar isso, não de maneira a questionar, mas de maneira a refletir, talvez seja um pouco complicado não fazer. Porque pensa bem, uma empresa está te dando 2 passagens gratuitas durante, sei lá, 6 meses. Alguma coisa está acontecendo. Não existe almoço de graça. Então, qual que era a ideia do 99 nesse período em que ele estava tentando combater o Uber? Era fazer uma base de dados gigantesca, talvez semelhante à do Uber, claro, na realidade das cidades em que se instaurou, e com isso conseguir tomar esses clientes, trazer esses clientes, tanto parceiros motoristas quanto usuários pedestres mesmo. Pedestres não, usuários normais. Né? Mas, enfim, você toma esse público, injeta dinheiro e o que acontece? Infla o valor de mercado da tua empresa. O que aconteceu? Vários outros investidores de todo lugar começaram a investir em ações. E o que acontece? Isso faz com que o valor de mercado suba. Então, sobe o valor de marca, sobe o valor de mercado, a empresa tem lucro independente do que ela venda. Então, claro, não é toda empresa que dá para fazer isso, isso é uma coisa que vai envolver alto risco, economia em alto nível de performance, em alto nível de entendimento. Agora, claro, tem robozinho fazendo isso também, mas a questão é a seguinte, essas empresas, muitas vezes, não estão ganhando dinheiro pelo produto em si. Às vezes, elas não têm prejuízo, ou têm um lucro mínimo, ou às vezes tem até um pouco de prejuízo. Mas o que você faz com que essa empresa ganhe? Eu compro a ação por 1.000 e vendo por 1.200. Compro por 1.200, vendo por 1.500. Compro por 1.500, vendo por 2.000. Não importa o produto, importa que está crescendo. O importante é que uma hora isso vai dar merda. Se a empresa não tiver um produto realmente que equipare o valor de mercado dela, em algum momento isso vai quebrar. E alguém vai quebrar as pernas. Em algum momento, algum trouxa vai comprar por 2.000 e vai vender por 500, porque se não vender por 500, vai chegar a zero e vai quebrar a empresa. Então, não que isso vá acontecer com 99, é só um exemplo exacerbado para que a gente consiga representar de uma maneira mais consistente o que acontece em algumas dessas empresas. Então, por exemplo, empresas de tecnologia, essas startups, essas pequenas empresas, microempresas e até mesmo médias empresas, o que elas estão fazendo? Elas criam um hall, elas criam um grupinho, que elas conversam entre elas, e nesse grupinho não tem só empresas de desenvolvimento de software, por exemplo. Pode ter gente que promove cursos, pode ter gente que promove certificações, pode ter gente do governo, pode ter um monte de gente. Eles têm um grupinho bem selecionado, bem restrito, bem configurado, um grupinho inteligente, que trabalha bem. Então, o que esse grupinho faz? A gente promove entre a gente essa falsa inovação. Porque a gente quer inflar o valor de mercado, o valor de marca. A gente não está nem aí se o produto em si não vai receber nada com isso. Então, por que startups muitas vezes conseguem produzir produtos tão baratos, tão de qualidade intensa, e às vezes em escala mundial,
coisas que empresas de médio porte não conseguem fazer. Porque empresas de médio porte, muitas vezes, elas estão investindo em inovação, nesse sentido falso, ou em marketing interno, ou em coisas que estão ali para ludibriar e criar uma falsa ambientalização, e em algum momento isso vai fazer com que essa empresa se promova em valor de mercado, em valor de marca. E, claro, possivelmente o produto dela vai começar a inflar de preço, porque consiste em todo um sistema aglomerado isso daí. Então, em algum momento, você vai começar a inserir, se você não interpretar isso de uma boa maneira, inserir aos custos do processo, processos que não têm nada a ver com os próprios processos de fabricação do produto que você está tentando fazer. Então, no meu caso, que é software, por exemplo, tem um ciclo para produzir o software, que consiste em várias etapas diferentes, em várias pessoas trabalhando. Em algumas empresas pequenas, uma pessoa faz tudo isso ou faz várias funções. Não é o ideal. Mas digamos que essa pessoa tenha o conhecimento para fazer isso. E não ocorre isso. Normalmente são um monte de adolescente de 18, 19, 20, 21 anos, 25, 30 às vezes. Tem adolescente de 30, muitas vezes. É isso daqui que define a tua maturidade. E essas pessoas acabam criando um produto barato e muitas vezes é cilado. Mas digamos que exista um grupinho reservado com pessoas extremamente inteligentes, dedicadas e que estejam dispostas e tenham tempo para isso, para desenvolver um software de qualidade. O que vai ocorrer? Essas pessoas vão se unir, vão delimitar um processo muito bem estruturado e vão seguir com o plano que eles delimitaram. E, em algum momento, eles vão ter um custo muito baixo e vão conseguir ter um lucro muito alto. E começa a entrar a ladainha. Daí, o que acontece? Vamos criar um departamento de inovação, vamos criar um departamento de laboratório, e não é pela pesquisa em si, não é pela aplicação acadêmica em si, vamos criar um departamento de laboratório para eu estudar, sei lá, computação quântica e aplicar computação quântica dentro dos softwares que eu faço. Às vezes não tem nada a ver computação quântica com o software que você faz e você força uma implantação de algo desnecessário, algo custoso só para tentar elevar o teu valor de marca como empresa ou elevar o teu produto como se só. Então, é uma coisa extremamente estranha que ocorre e está infectando o mercado de trabalho de uma maneira que, claro, ele se beneficia com isso, é benéfico para o mercado de trabalho, mas o custo de produção aumenta de maneira elevada, software se torna cada vez mais caro e cada vez mais restrito a um número de pessoas bem específico que conseguem elaborar isso daí. Então, uma fábrica de software com 1.000 funcionários, claro, tem custos de gerência, tem custos de RH, de outras áreas administrativas que são necessárias para a produção do conteúdo em si que eles vão gerir, mas a questão não tem tanto custo assim fora isso. Não precisa na porra do departamento de inovação que não inova. Um departamento de inovação que joga no LinkedIn exemplos de coisa totalmente nada a ver. A gente está inovando, daí você leva um monte de funcionário para o bar para fazer uma porra de uma reunião. Que inovação que tem nisso? Alguém, por favor, me responda. Eu gostaria de saber. Que inovação que tem nisso? Você tomar cerveja enquanto discute é a mesma coisa de discutir sem tomar cerveja. Você só introduziu a cerveja, não tem nada de inovação. Agora, esse mercado moderno está criando uma falsa ilusão de que precisa de 1 milhão de cores de post-it, e quadros, e monitores 8K para conseguir fazer uma reunião. Não! Para fazer a porra de uma reunião é pessoa sentada discutindo aquilo num foco e só. Claro, uma caneta, uma lousa, uma sinergia, uma aplicação, vontade, foco e só. Não precisa de uma porra, uma inovação de ir para o bar e tomar cerveja enquanto está fazendo reunião. Ninguém faz reunião no bar. No bar você vai para beber. No máximo você troca uma ideinha ali, mas é totalmente tempo jogado fora de uma maneira de desperdiçar isso e tentar gerir um mercado totalmente ineficiente. Mas prossigamos. Então, e tudo isso por causa de um marketing totalmente hipertendencioso. Enfim. O que acontece também? Em alguns outros setores que não são de software, por exemplo, existe a falsa ideia de que não existem monopólios.
Mas existem máfias. O governo em si impede monopólios. Mas existem máfias que são empresas que detêm boa parte do mercado, quando não todo ele, e se organizam para elevar o custo de um produto, ou se organizam para fazer com que tal funcionalidade seja extinguida do mercado, porque ele não, para que ela se espalhe. Então, o mercado corporativo em si é uma briga. Não existe felicidade no mercado corporativo. É uma guerra. A gente passa a imagem de que é legal trabalhar, que é legal ficar tomando cerveja enquanto você trabalha numa sexta-feira. Isso daí é só para manter você inerte, só para manter você dentro de uma linha que você consiga trabalhar, né? Para você não ficar louco, em outras palavras. A cervejinha que você está tomando na tua startup não é porque ela é inovadora, ela não tem porra nenhuma de inovação nisso. Ela só está servindo como escape para promoção de um marketing interno e externo e, para além disso, uma aplicação muito hipertendenciosa de uma falsa ideia de comportamento humano em organizações. Mas prossigamos. Então, e agora se criou esse profissional, muito gente boa, chamado coach. Né? Existem coaches e coaches, tudo bem. Mas que 90% só estão lá para tirar o teu dinheiro, meu amigo. Claro que estão lá para tirar o teu dinheiro. Daí você fala, ai, mas eu usei um coach e consegui evoluir na minha carreira profissional. Não quer dizer que você evoluiu da maneira certa. Não quer dizer que você tem uma conduta de ética, uma moralidade certa. Não quer dizer que, a longo prazo, isso vai continuar lhe servindo. Não quer dizer que o dinheiro lhe satisfaça em termos que vão servir-lhe para uma vida acarretada, uma vida que gere lucros exponenciais. Então, o que ocorre? Você tem um investimento em vários pilares selecionados que vão lhe catapultar em algum momento, é muito mais custoso. Ninguém quer estudar hoje em dia. Todo mundo quer pegar a cartilha lá do partido e ler e decorar e já sair falando abobrinha. Ninguém quer fazer uma faculdade. Todo mundo quer fazer o cursinho de 20 horas lá do coach Zé João lá e ficar craque em tudo. Então, tipo, em algum momento essa transvaloração dos valores está afetando de uma maneira muito negativa a sociedade. Então, o que ocorre? Você pegar um profissional totalmente incapaz, inserir ele no mercado de trabalho, e ele vai contaminar de uma maneira virulenta que vai fazer com que as pessoas cada vez mais fiquem reféns de algo totalmente desnecessário. Ponto. Por algum tipo de pessoa é necessário. Assim como para algum tipo de pessoa é necessário um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. O que acontece? O mercado está vendendo tratamento psicológico e psiquiátrico a rodo, para pessoas que muitas vezes não precisam dele, para simplesmente vincular um psiquiatra a uma rede farmacêutica e os dois fazerem um acordinho nos bastidores ali para ele te vender uma receita, para ele te passar uma receita totalmente vinculada a uma farmácia de manipulação, a um psicólogo que é muito bom, porque sempre tem isso, né? Não, esse cara é muito bom. Quanto viés tem adotado no meio disso daí? Quanto jogo de cintura tem adotado no meio disso daí? Então, analise muito bem. A reflexão é o melhor jeito. Ninguém sabe melhor da tua vida a não ser você. Se você decidiu que você quer pôr alguém para cuidar da tua vida, beleza, daí você decidiu. Agora, você se iludir achando que alguém vai cuidar da tua vida e alguém, você vai pagar por isso, e essa pessoa vai mudar a tua vida. Cara, eu vou fazer uma live entrando no LinkedIn e gravando as postagens. Né? Daí eu vou começar a tretar com as pessoas. Né? Porque me dá uma angústia de dar 3 roladas e achar 20 porcariado. E não é essa raiva de Facebook, é uma raiva já mais. Porque o LinkedIn não era para ser uma rede social que a pessoa chega lá e fica mandando bom dia, chega lá e fica postando vídeo de superação. Não, é uma rede social para emprego. Coisas pertinentes a emprego. Está acontecendo uma facebookalização ali que não está sendo benéfica. E esses pormenores e por maiores que estejam lá, que estão infectando de maneira negativa o sistema, tem que ser criticados mesmo, porque vão ficar lá e alimentando um sistema falho, um sistema que não coincide com a capacitação profissional brasileira. E como que tem tanto headhunter e coach hoje em dia?
Desemprego a mil. Tem tanta gente querendo cuidar da vida dos outros, sendo que tem muita gente desempregada. Isso são dados totalmente conflitantes. Eu não consigo entender isso daí. Então, em algum momento, isso não faz sentido mesmo. Mas, enfim. Só alguns contra-exemplos que eu deixei anotado aqui para servirem de argumento. Quando eu faço um software voltado à produção, eu quero que essa porcaria funcione, eu quero que essa porcaria gere lucro, que ela seja útil, seja fácil de usar, beleza? Que seja. A academia não fica produzindo software todo ajeitadinho, todo bonitinho. Por que a academia não produz softwares? Academia no sentido acadêmico, não de exercício. O setor acadêmico, sim, não produz software todo bonitinho, pode até produzir, mas normalmente não produz. Não produz porque o software é feito para usar, e eles querem usar, eles não estão ali para vender. A academia não está interessada em venda, ela está interessada em aplicação, em pesquisa. Então, o viés é totalmente diferente. Então, muitas vezes, um cara focado em 6 meses consegue fazer uma ferramenta em escala mundial, só que não é vista por bons olhos e é rejeitada por todo um sistema muito bem calculado, e não chega a gente por interesses, né? E muitas vezes porque também essa ferramenta não tem um design tão bonito, não tem um marketing tão forte. Então, a questão é a seguinte, a gente consome o que é bom em porcentagens altas, ou a gente consome o que é nos apresentado? Você compra um celular e você pesquisa todos os celulares disponíveis, ou você compra um celular porque o amigo teu falou para você comprar, ou porque a vendedora falou para você comprar? O celular vai aplicar qualquer coisa à tua vida. Não faça nada que não esteja passado pela tua reflexão. Tá, tem coisas que também não tome cuidado para não cair no buraco da hiperrelativização de tudo. Mas a questão é, reflexão é a única coisa que é saudável para você desse mercado totalmente maluco que está se instaurando pouco a pouco com esses avanços tecnológicos no sentido de, não avanços tecnológicos sim, mas de distribuição. É muito fácil hoje em dia a comunicação, né? É a época da informação e da não formação. Então, todos têm a informação, todos podem procurar no Google, não significa que alguém conheça alguma coisa, todos têm acesso, não têm o conhecimento. Processar uma informação e tornar ela conhecimento é um processo um pouco, para não falar, muito mais complicado. Então, você se formar em, sei lá, RH, TI, matemática, e ficar nesse mundinho encrustadinho e não tirar a cabeça dessa hiperespecificação e ficar se especializando só lá mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo. Quem é você perante ao mundo? Quem é você comparado aos grandes gênios da humanidade? Quem é você? Mas se você não vai se esforçar para fazer nada, vai ficar só se especializando em algo e criticando o resto do mundo, sendo que você não tenta entender o resto do mundo, sendo que você procura ataduras para fecharem os buracos que forem abertos e não tenta procurar perguntas muitas vezes. Muitas vezes a gente procura muitas respostas e o correto seria algumas delas procurar perguntas. A dúvida pode levar a algo e pode ser que a dúvida leve à loucura também, mas você não precisa concluir respostas sempre. Não tem nem vergonha nenhuma de falar que não sabe uma coisa. Agora, esse mundo tendenciona você a querer saber tudo. E ninguém sabe tudo. E, cara, a hora que você cair na mão de um cara que tem um bom conhecimento em comportamento humano, em psicologia e em RH, ele vai desmistificar você de uma forma tão fácil numa entrevista de emprego e você vai ficar tentando se realocar e daqui a pouco você vai perceber que a tua vida inteira foi vivida de uma maneira muito errada. Então, só uma recomendação de leitura, até que, enfim, eu vou usar alguma que eu estudei em sistemas de informação e gestão de sistemas de informação. Small is Beautiful. Vou até dar uma olhada aqui quem que é o autor, não lembro. Sei que é um livro bem interessante. Não estou fazendo propaganda, estou um pouco me ferrando. Schumacher. Friedrich Schumacher, deve ser alemão. O negócio é ser pequeno em português. Vai tornar um pouquinho essa visão de crescer demais,
só por crescer, um pouco mais enxuta. Não há necessidade de crescimento tão exacerbado que não seja um crescimento benéfico. O recurso natural vai se acabar em algum momento. O recurso tecnológico também pode se acabar. Então, até quando que a humanidade vai conseguir se reinventar? Até quando? Talvez a gente não consiga se reinventar antes de conseguir sair do nosso planeta e conseguir construir a gravidade fora do sistema solar ou dentro do sistema solar, em algum outro planeta. Então, capitalismo selvagem, assim, não sei se é o melhor jeito. Assim como não é o socialismo que apresenta pra gente. E tô um pouco me ferrando se é esquerda, se é direita, e o ideal é ir para frente, não ficar lutando por lados dentro do quadrante que é muito maior que isso. Então, fica isso de dica, Small is Beautiful, é um livro que vai tentar desmistificar essa ideia de crescimento exacerbado e é um livro bem interessante. E pretendo continuar fazendo outros vídeos, não sei quando volto a fazer, mas é isso. Não vou também alimentar o sistema tentando mostrar um lado totalmente de entretenimento a todo custo, sendo que é o que mais tem. Se for para remar contra a maré, que rime contra a maré, então. Boa noite.